Hoje eu farei a leitura do primeiro capítulo do livro Alegria e Triunfo, do autor Lourenço Prado, brasileiro, precursor da metafísica no Brasil. Mas por que metafísica? Porque a metafísica está ligada com esse desenvolvimento dos novos pensamentos de espiritualidade que aconteceu a partir do final do século XIX, início do século XX. Capítulo 1. A vida é um jogo. Eles, os mestres, ajudam no desempenho do jogo da vida, não se deixando mover como peças de jogo pela vontade dos outros ou pelo ambiente. O cambaleon. É comum considerar-se a vida uma luta, porém, para os sábios hermetistas, ela é mais um jogo que uma luta. Entretanto, para que o indivíduo possa sair vencendo nesse jogo, é preciso que conheça as regras de sua execução expostas com admirável clareza na Bíblia. Jesus Cristo nos ensinou que é um grande jogo de dar e receber. Diz São Paulo em sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Com essas palavras, o apóstolo queria dizer que aquilo que expressardes em vossas palavras e atos vos voltará, que recebereis o que derdes. Que se derdes ódio, recebereis ódio. Se derdes amor, recebereis amor. Se criticardes, serei criticados. Se mentirdes, vos mentirão. Se iludirdes, vos iludirão. Os mestres cabalistas ensinam também que a vossa faculdade imaginativa desempenha um papel importante no jogo de vossa vida. Diz um deles, nos seus Provérbios, capítulo 4, versículo 23, guarda com toda diligência o teu coração, ou imaginação. O coração, ele diz que é imaginação. De fato, tudo aquilo que imaginardes cedo ou tarde se expressará em vossos negócios. Conheci um homem que temia certa moléstia rara e difícil de adquirir-se, porém ele a formou tanto tempo em sua mente, lendo o que fora escrito sobre ela, que a mesma se manifestou em seu corpo. Destruiu-o, vitimando-o pela sua imaginação desorientada. Assim, pois, para jogardes com êxito a partida da vida, é preciso educardes vossas faculdades imaginativas. Se tiverdes vossa faculdade imaginativa educada para imaginar somente o bem, realizareis em vossa vida todo o desejo justo de vosso coração. Saúde, riqueza, amor, amigos, expressão perfeita de vós mesmos, enfim, vossos ideais mais elevados. A imaginação foi apelidada a tesoura da mente, pois está sempre cortando, dia e noite. As figuras que vedes nela, e mais cedo ou mais tarde, encontrareis no mundo as suas criações. Para educardes com proveito a vossa imaginação, devereis adquirir conhecimento de vossa mente. Disseram os gregos, conhece-te a ti mesmo. Vossa mente é constituída de 3 departamentos, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é simplesmente uma força sem direção. É semelhante ao vapor e à eletricidade, que executam mais coisas de acordo com a direção recebida, não tendo força intuitiva. Aquilo que sentis profundamente em vosso instinto, ou imaginais com clareza, é impresso em vosso subconsciente e executado em todos os seus detalhes. Por exemplo, conheço uma senhora que, quando criança, gostava muito de fingir que era viúva. Sentia-se de luto e cobria-se com grande véu preto, fazendo as pessoas amigas julgarem-na muito inteligente e divertida. Cresceu e casou-se com um homem a quem muito amava. Porém, pouco tempo depois, o marido faleceu e ela pôs luto e véu por muitos anos. A pintura mental que fizera de si mesma como viúva ficara impressa em sua mente subconsciente e manifestara-se no tempo conveniente, causando-lhe grande infelicidade. A mente consciente foi denominada pelos psicólogos antigos mente moral ou carnal. Ela é vossa mente exterior e vê a vida apenas como parece ser. Vê a morte, o desastre, a moléstia, a pobreza e toda espécie de limitação e grava as imagens dessas coisas no subconsciente. A vossa mente superconsciente é a mente divina manifestada em vós, sendo também a região das ideias perfeitas. Nela se encontra o modelo perfeito de que fala Platão, o esboço divino, pois para cada um de vós existe um esboço divino. Como diz um mestre de esoterismo, existe um lugar que deveis ocupar e ninguém mais pode ocupá-lo. Alguma coisa que tereis de fazer e ninguém mais pode fazer.
Na vossa mente superconsciente existe um desenho perfeito do plano de vossa vida. Talvez tenha atravessado a vossa consciência como um ideal inatingível, alguma coisa tão boa que vos tivesse parecido impossível de ser real. Na verdade, ele é vosso verdadeiro destino, a vossa predestinação, comunicada à vossa consciência num clarão momentâneo pela inteligência infinita que reside dentro de vós. Todavia, é possível que ignoreis o vosso verdadeiro destino e luteis para alcançardes coisas e posições que não vos pertencem e que, se fossem conseguidas, só vos trariam insucesso e descontentamento. Por exemplo, uma esoterista americana refere o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim e pediu-me para que afirmasse que ela se casaria com um homem por quem estava muito apaixonada. Ela o designou de AB. Respondi-lhe que isso seria violação da lei espiritual e que faria afirmação somente em relação ao homem conveniente, ao escolhido divino, o homem que lhe pertencia por direito e determinação divina. Acrescentei em seguida: se AB for o homem conveniente, não podereis perdê-lo, porém, se não o for, recebereis o seu equivalente. Ela via frequentemente AB, porém nada concorreu para aproximá-los. Uma noite veio visitar-me e disse-me: devo dizer-vos que, na última semana, AB não me pareceu mais tão atraente. Respondi-lhe: talvez ele não seja o escolhido divino, talvez seja outro o homem que lhe convenha. Logo depois, ela encontrou outro homem que se lhe afeiçoou imediatamente, declarando-lhe que era o seu ideal. Enfim, disse-lhe tudo o que ela tanto tinha almejado ouvir da parte de AB. Quando me relatou o acontecimento, estava tão satisfeita que exclamou: uma coisa inteiramente inesperada. Em pouco tempo, sentiu tanta atração por ele que perdeu todo o interesse por AB. Esse fato mostra a existência de uma lei de substituição por meio da qual uma ideia errônea foi substituída por uma ideia justa, não havendo, pois, prejuízo ou sacrifício. Jesus Cristo disse: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E indicou ainda: o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino é a região das ideias justas ou do modelo divino. Ele ensinou que as vossas palavras representam um papel importante no jogo da vida. Expressando-se assim: pelas vossas palavras sereis justificado e pelas vossas palavras sereis condenados. Muitas pessoas produziram desastres em sua existência por terem proferido palavras vãs. Certa mulher perguntou-me um dia por que é que ela passava uma existência de pobreza e limitações, quando anteriormente possuía seu lar e vivera rodeada de conforto e abundância. Analisando sua atitude mental, descobrimos que, outrora, quando se achava cansada de dirigir sua casa, costumava dizer repetidas vezes: sinto-me cansada de ter tanta coisa, desejaria viver dentro de uma mala. Referindo-se ao seu estado atual, acrescentou: de fato, hoje estou vivendo em uma mala. Pela sua palavra, fora parar em uma mala, ou um casebre isolado. Com efeito, a mente subconsciente não tem sentido humorístico, e as pessoas, pelos seus gracejos, muitas vezes atraem experiências desagradáveis. Relata-se, por exemplo, que uma senhora muito rica falava continuamente em preparar-se para a casa dos pobres. Efetivamente, dentro de poucos anos ficou sem nada, pois seu subconsciente se havia impressionado com imagens de miséria e limitação. Felizmente, essa lei atua tanto numa direção como na outra. Uma situação de necessidade podendo ser mudada para outra de abundância. O seguinte exemplo, criado por uma esoterista americana, ilustra essa aplicação da lei. Diz ela: certa senhora se dirigiu a mim num cálido dia de verão, pedindo que fizesse um tratamento para sua prosperidade. Ela estava triste, abatida e desanimada, e disse-me que possuía apenas $8. Respondi-lhe: abençoaremos os $8 e os multiplicaremos como Jesus multiplicou os pães e os peixes, pois ele ensinou que o homem tem o poder de abençoar e multiplicar, amar e prosperar. Perguntou-me ela: que devo fazer agora? Respondi-lhe: seguir a intuição. Tendes ideia de fazer alguma coisa ou ir a algum lugar? A intuição é um ensino recebido do íntimo, é uma voz interna, é um guia infalível do indivíduo, e tratarei melhor de suas leis no capítulo posterior. Prossegue a narradora. A mulher respondeu-me: não sei.
Parece-me ter a ideia de voltar para minha terra. Tenho dinheiro justo para pagar a passagem. Acrescentei ainda as seguintes palavras: Espírito infinito, abriu o caminho de maior abundância para fulana. Ela é um imã irresistível para tudo o que lhe pertence por direito divino. Aconselhei-a também que repetisse continuamente essas palavras. Ela partiu imediatamente. Algum tempo depois, procurando outra mulher conhecida, encontrou um antigo amigo de sua família. Por meio desse homem, recebeu milhares de dólares de um modo deveras extraordinário. Disse-me muitas vezes. Relatei a miúde o caso da mulher que se dirigiu a vós, tendo apenas $8 e uma ideia. A abundância existe sempre em vosso caminho. Porém, só podereis levá-la à manifestação pelo vosso desejo, fé ou palavra expressa. Jesus Cristo explicou claramente que sois vós que deveis fazer o primeiro movimento. Assim é que encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos serás dado, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lemos em Isaías: comandai-me acerca das obras de minhas mãos. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronta a executar os vossos menores e maiores pedidos. Todo desejo vosso, manifesto ou não, é uma prece, e muitas vezes ficais admirados ao verdes um desejo realizado inesperadamente. Assim é que uma senhora refere o seguinte: uma ocasião na Páscoa, tendo visto belas roseiras na vitrine de uma casa de flores, desejei receber uma, e por momentos via mentalmente transportada em minha casa. Veio a Páscoa com ela uma bela roseira. No dia seguinte fui agradecê-la à amiga a quem recebera e disse-lhe que era justamente o que precisava. Ela respondeu: não vos mandei uma roseira, mas sim lírios. O vendedor se enganou na encomenda e me havia mandado uma roseira, simplesmente porque pus em atividade a lei e tinha de possuir uma roseira. Nada se impõe entre vós e vossos ideais superiores, ou todo desejo de vosso coração, senão a dúvida e o medo. Quando conseguirdes desejar sem aflição, todo desejo vos será instantaneamente realizado. No capítulo seguinte, explicarei melhor a razão científica desse fato e também o motivo para carregues completamente de vossa consciência o medo. Ele é o único inimigo que tendes, o medo da pobreza, do insucesso, da moléstia, do prejuízo, justamente com o sentimento da insegurança em algo plano. Disse Jesus Cristo: por que temeis, homens de pouca fé? Podeis ver que é necessário substituir a fé ao temor, pois o medo não é mais que uma fé inversa, é a fé no mal, ao invés de ser no bem. O objeto do jogo da vida é levar-vos a verdes com clareza o vosso bem próprio e a apagar-lhes as pinturas mentais do mal. Deveis fazê-lo imprimindo em vossa mente subconsciente a ideia firme de realidade. Realizardes o bem. Um homem notável e que alcançou grande triunfo disse-me que arrancou repetidamente de sua consciência todo medo, pela leitura de um cartaz que se encontrava numa sala. Vira escrito em grandes caracteres: por que afligir-se? Provavelmente isso nunca acontecerá. Essas palavras ficaram indelevelmente impressas em sua mente subconsciente, e ele adquiriu a firme convicção de que só o bem podia apresentar-se em sua vida, e, portanto, só o bem podia manifestar-se. Nos próximos capítulos, tratarei de diferentes métodos para gravar-lhes as coisas na vossa mente subconsciente. Ela é uma serva fiel, porém é preciso ter-lhes cuidado em dar-lhes ordens certas. Tende sempre um ouvinte silencioso ao vosso lado, é a vossa mente subconsciente. Todo pensamento, cada palavra vossa é impressa nela e executada com notável exatidão. Sois como o cantor que registra sua voz no disco sensível do fonógrafo. Todos os tons e notas de sua voz são registrados. Se ele tossir ou hesitar, isso também será registrado. Por conseguinte, deveis romper todos os antigos maus registros de vossa mente subconsciente, registros das coisas que não devereis conservar, e fazei outros que sejam novos e belos. Os maus registros de vosso subconsciente são os pensamentos de temor, desânimo, ressentimento, ódio e ansiedade. Dizei em voz alta, com energia e convicção, as seguintes palavras: destruo o apego, pela minha palavra expressa.
Todo mau registro de minha mente subconsciente voltarão ao pó do seu nada original, pois resultam de minhas vãs imaginações, como agora os meus registros perfeitos no meio do meu Cristo interno, e os registros de saúde, riqueza, amor e perfeita expressão própria. Tal é, mais alto grau de vida, o jogo perfeito e completo. Como dizes os provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, afirmai que vossa existência é uma expressão dos sublimes princípios da harmonia, amor, verdade e justiça, até que essas palavras fiquem perfeitamente gravadas em vosso subconsciente e se tornem elementos essenciais dos vossos atos. É uma linguagem coloquial, mas até porque do século passado, né? Tem mais de 100 anos. E a intenção aqui é fazer você ouvir, mas se você quiser ler e ouvir ao mesmo tempo, ajuda bastante. Amanhã eu farei comentários sobre essa leitura e seria legal que você lesse, ouvindo, tirasse suas conclusões e partilhasse aqui comigo e com todos que tiverem também vontade de partilhar o que você entendeu disso e como isso pode te ajudar a melhorar um pouquinho mais a cada dia. Eu quero agradecer muito por você ficar até aqui, desejar para você de bênçãos, paz, prosperidade para você e para sua família. Muita saúde, sucesso, gratidão infinita. Namastê.